Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live dentro desse novo projeto Você Nasceu para Brilhar, onde a gente vai trazer aqui empoderamento, informações úteis, informações relevantes. Nós vamos trazer hoje é dia de empoderamento. A gente está vivendo um momento muito difícil, não foi por acaso que eu coloquei essa camisa hoje, ó, essa camisa é em homenagem a vocês. O quanto eu sou grato a todas as pessoas, pela minha vida, por toda a minha história, por todos que eu tenho consciência de que eu não cheguei até aqui, né? De que eu cheguei até aqui, porque muita gente me ajudou e me empoderou, e hoje, graças a Deus, eu sou o homem que eu sou em função disso. E eu estou aqui hoje, através dessa live, para te ajudar, para te conscientizar, a despertar o poder e a força que existe dentro de você. Porque a gente está vivendo um período de pandemia, né? Hoje a gente tem uma questão pontual. Essa pandemia que trouxe para todos nós muita dor, muito medo, muito sofrimento e um cenário de incerteza, né? E eu quero falar sobre tudo isso hoje aqui, sobre a importância das emoções, dos sentimentos, dos significados, porque eu quero que você saia ao final dessa live entendendo que você tem o poder. É você que tem o poder de comandar a sua vida, de alcançar, de conquistar tudo que você quiser. Se a gente olhar só para o problema, a gente vai viver o problema. Então, a gente tem um novo olhar de que na pandemia, além do problema, existem oportunidades. É porque a gente foi criado num hábito de só olhar para a dor, de só olhar para a tristeza, para a angústia, para o sofrimento. Mas tudo depende da maneira do que a gente olha para isso. Então, dentro da pandemia, da mesma forma que trouxe muitos problemas, ela trouxe muitas oportunidades. E o que eu quero trazer na noite de vocês hoje, essa reflexão profunda de que nós somos maiores do que essa pandemia, nós somos poderosos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês na noite de hoje. Eu, graças a Deus, tive o privilégio de conquistar tudo o que eu queria nessa vida, todos os meus sonhos e os objetivos. Mas o fato de eu ter conseguido isso não significa que eu sou melhor que você ou que Deus gosta muito mais de mim do que de você. O que difere eu de você e você de qualquer ser humano são as escolhas que nós fazemos ao longo da nossa vida. Eu, ao longo da minha vida, eu achei que Deus gostava mais de mim do que de outras pessoas. Eu achei que eu era um cara de sorte, mas não. O que fez toda a diferença na minha vida foi a maneira com que eu olhava o mundo. Mas antes de olhar o mundo, eu olhava para dentro de mim e via o poder que Deus me deu. Eu chamando a atenção para você ter uma noção de um iceberg. Um iceberg hoje, ele tem a parte que fica de fora, que não representa nem 10% de quem ele é. E nós, seres humanos, nós hoje não exploramos toda a capacidade que existe dentro da gente. O que muda a nossa vida são as nossas escolhas. E à medida que a gente faz escolha, a gente tem que ter uma ação na diferença, na direção, melhor dizendo, do que a gente escolhe. Eu acredito que o que traz sentido na nossa vida, o que traz resultado na nossa vida é a ação. Então eu quero convidar vocês a agir. Então eu vou começar a nossa live compartilhando um pouco com vocês de quem eu sou, do meu trabalho, da minha origem. Então, eu hoje sou contador, sou administrador e gestor, sou coach profissional, me considero um cara visionário, um cara determinado e um cara focado. E aí eu digo para vocês, o fato de eu ter conquistado esse espaço, de ter essa visão, foi fruto do equilíbrio que eu encontrei ao longo da minha vida. O olhar diferenciado que eu tive sobre as coisas, a convicção desde cedo sobre quais eram os meus sonhos, quais eram os meus objetivos, e o entendimento que Deus me criou como um ser humano completo e capaz de chegar onde eu quisesse. Então hoje, você tem condição e tem poder de atingir tudo que você quiser na sua vida. Mas para isso eu vou falar de uma coisa, porque nós fomos criados, né? Somos gratos aos nossos pais por ter nos dado o dom da vida. E hoje nós somos o que somos, fruto dos nossos pais. E nós viemos nesse mundo para que a gente interfira no ambiente, mas que não o ambiente interfira na gente. Mas o que tem acontecido ao longo dos anos? Pelo fato da gente não conhecer o poder que nós possuímos dentro da gente, a gente se permitiu que o ambiente captasse a gente. Que o ambiente determinasse quem nós seríamos, aonde nós chegaríamos e o que nós conquistaríamos. Só que chegou a hora da gente assumir o controle da nossa vida. E para assumir o controle da nossa vida,
eu queria convidar vocês que a gente fizesse uma reflexão sobre as emoções. Porque a primeira coisa para um equilíbrio, para que a gente tenha consciência desse mundo que a gente vive, porque a gente se conecta com esse mundo através do que a gente ouve, do que a gente vê, do que a gente sente e do que a gente experiencia. E tudo isso está ligado a partir do que eu ouço, a partir do que eu vejo, a partir do que eu sinto, a partir do que eu toco, a partir do que eu experiencio, eu crio uma emoção dentro de mim. E a gente precisa conhecer as nossas emoções e gerenciar essas emoções no sentido de a gente estabelecer uma relação de equilíbrio e uma mudança de olhar. Então eu queria hoje tratar com vocês aqui, a gente está entrando na questão do equilíbrio emocional, de falar do equilíbrio das emoções e falar das 5 principais emoções que movem normalmente a nossa vida. Eu quero começar falando com vocês da raiva. O que é a raiva? Todo mundo já sentiu raiva. Eu já senti raiva, o outro já sentiu raiva, só que você só sente raiva se você não entendeu o que é a raiva. E como que surge a nova? A raiva, eu costumo dizer, ela é o efeito, mas ela tem uma causa que normalmente traz a raiva na vida da gente. Qual é a causa que a raiva traz na gente? É quando a gente encontra um obstáculo, é quando a gente recebe um não. Quantos de nós, filhos, tantos no nosso trabalho, na nossa empresa, quando a gente recebe um não, quando a gente tem uma expectativa impedida de ser realizada ou frustrada, gera para a gente um sentimento de raiva. E qual a consequência do sentimento de raiva na gente? É o desequilíbrio, a agressão. Mas se você tomar consciência sobre o que é a raiva, você pode se permitir ou não, isso impacte ou não na tua vida. Além da raiva, a gente tem uma segunda emoção que é o medo. Quantos de nós hoje, em função dessa pandemia, em função de tudo isso que está acontecendo na nossa vida, a gente tem vivido o sentimento do medo? E combinado com a raiva, porque a raiva tem gerado para a gente um obstáculo. A gente teve as nossas vidas, para muita gente, muitas das vidas interrompidas. Então hoje o que tem mais agoniado e trazido dor e sofrimento à nossa população é o obstáculo de não poder ir à rua, é o obstáculo de não poder fazer as suas coisas. Isso gera na gente um sentimento de raiva, que muitas das vezes traz para a gente uma consequência, como eu falei, de desequilíbrio emocional, de agressão ao próximo, que é igual o medo. O medo me traz um sentimento de perigo, o perigo me traz um medo, que me dá sempre um cenário, um novo olhar. A gente tem sempre, diante de um problema, sempre a chance de lutar ou de fugir. Só que o medo, combinado com a raiva, é tudo que a gente tem sentido nesse período de pandemia. Mas é possível a gente ter um novo olhar. Como que a gente compreende o impacto que a raiva tem na nossa vida e o medo tem na nossa vida? A partir do momento que a gente toma consciência, à medida que a gente presta atenção, o que aquele sentimento está trazendo na nossa vida. E um outro sentimento que trouxe também nesse período, e ele acompanha ao longo da nossa vida, são os sentimentos que mais causam desespero, angústia, dor na gente, que é o sentimento da tristeza. Quando que surge a tristeza na nossa vida? Quando a gente perde alguém. Hoje, por exemplo, quantas famílias foram ceifadas durante esse período da pandemia? Quantos entes queridos a gente perdeu? E a perda não é só da perda do ente querido, é a perda de um emprego, é uma conquista muitas das vezes frustrada, que gera na gente um sentimento de perda. O que gera tristeza é a perda, que consequentemente traz para a gente um sentimento de paralisação. Você acha que a tua vida acabou quando você vive uma situação como essa. A gente se deparou primeiro com o medo e com a raiva, que foi o quê? O cenário de incerteza, um cenário de perigo de morte, o cenário de obstáculo, de você não ter o seu direito de ir e vir garantido, que foi uma coisa que a gente sempre lutou para ter. Só que, combinado, como se não bastasse o medo e a raiva, que são sentimentos, emoções que dominam a gente teve o sentimento de tristeza. Quantas pessoas a gente não perdeu? Muitas pessoas perderam o emprego. E aí você começa, se você não tiver o controle sobre as suas emoções, você começa a entrar em paranoia. Então, à medida que a gente toma consciência do papel das emoções e o que elas trazem na nossa vida, porque eu digo, gente, falo sempre isso, nós somos seres humanos duais. Nós temos dentro da gente o que a gente chama do lado yin e o yang, que é o lado preto e o lado branco. Eu tenho dentro de mim o meu lado bom. Eu tenho também dentro de mim o meu lado ruim.
Qual o lado que vai aparecer mais ao longo da minha vida? É o lado que eu alimentar mais. Nós temos tudo isso dentro da gente. O meu lado bom, o meu lado ruim. O meu lado de luz, o meu lado de sombra. Qual o lado que vai aparecer mais? Então, à medida que a gente toma consciência das nossas emoções e o impacto que elas têm na nossa vida, a gente começa a ser uma pessoa melhor, porque o equilíbrio emocional é o que permite a gente crescer, evoluir, a gente mudar o olhar que a gente tem do mundo. E por último, eu tenho o sentimento do amor, que contrasta com afeto, com a gratidão, que é essa camisa que eu fiz questão de nessa noite vim para essa live para conversar com você, que traz para a gente o contato. Olha só, a gente hoje está cheio de amor no coração, amor no peito, que a gente gostaria de compartilhar com o maior número de pessoas, mas em função do ambiente que a gente vive, a gente não pode hoje fazer o que a gente mais gosta, que é abraçar, que é beijar o nosso semelhante. Então, se a gente não tiver um equilíbrio e o conhecimento de quem nós somos e do que essas emoções podem trazer na nossa vida, a gente tem tido as consequências hoje, gente. A gente vê o que mais tem matado no nosso Brasil, o que mais tem assolado a nossa população nos últimos meses, é a depressão, é o estresse e é a ansiedade. Raiva surge de obstáculo, o medo surge do perigo, a tristeza surge da perda, a alegria surge da conquista e o amor surge do afeto e do carinho. E aí, a emoção é o primeiro contato, como eu falei para vocês, porque ela vem através do que eu ouço, do que eu vejo, do que eu sinto e do que eu experiencio. E aí, só que ela é a ponta do iceberg, ela começa um desdobramento, porque à medida que eu não tenho um controle dessas emoções, essas emoções trazem para mim sentimentos. Sentimento de dor, de frustração, de alegria, de tristeza, que traz para mim um significado. Ela traz um porquê. Do significado gera um pensamento. Quantos de nós vivem com aquelas vozezinhas na cabeça, né? Ah, vai que você pode, vai que você consegue. Ah, não, eu não posso. Ah, eu não consigo. A sensação que você tem, porque é nessa ordem. A emoção gera um sentimento, que gera um significado, né? Que traz para você um pensamento. E do pensamento estabelece uma crença. Uma coisa que você acredita. Por exemplo, a gente tem umas crenças populares, frutos, muitas das vezes, do que a gente ouviu, do que a gente viveu e do que a gente experimentou. A gente escuta muitas das vezes que todo homem é safado. São crenças que veio através de emoções, de sentimento, que criou significado, pensamento, que estabeleceu crença. Só que eu tenho dois tipos de crença. O crença me remete aos valores, me remete ao que eu acredito. Aí você começa a ver, se você não tem um controle inicial das suas emoções, do impacto que ela causa na tua vida, olha só o desdobramento, te traz a uma crença que te leva a ter um comportamento. Vamos dar um exemplo? E aí eu vou te dar uma dica poderosa. Por exemplo, a nossa mente, ela não sabe o que é real e o que é imaginário. Se você não tem um controle, vamos dar um exemplo assim, das suas emoções, vamos pegar a emoção do medo, né? Ah, eu estou com medo de sair de casa. Muitas das vezes, você não experimentou uma experiência de medo, mas você criou aquela ilusão na tua cabeça que começou com uma sensação que virou um sentimento, um significado, um pensamento, uma crença que te gera um comportamento. Te gera um comportamento de, eu não posso, eu não vou conseguir, isso vai acontecer na minha vida, correto? De um comportamento traz para você, muitas das vezes, uma identidade. Eu sou medroso, eu não consigo, eu não posso, isso não vai dar. Às vezes, eu falo muito isso, porque a gente tem que ter muito cuidado com os nossos filhos, porque palavras têm poder, né? Uma vez eu vou contar uma história para você, eu estava numa farmácia, e eu estava na farmácia dentro, e aí eu estava comprando um remédio para minha mãe, e eu estou vendo uma mulher na porta da farmácia, gritou assim, ô seu idiota, ô seu imbecil, vem logo. Aí aquilo me chamou a atenção, porque eu pensei assim, peraí, quem é que está vindo ali? Aí quando eu olhei, era um garoto de aproximadamente 8 anos. Aquela mãe, ela não tinha noção do mal que ela estava fazendo para o filho dela. Por quê? Ela colocou na cabeça dele uma emoção que gera um sentimento, um significado, que ele vai crescer
achando que ele é um idiota. Lembra que eu falei que a nossa mente ela não tem o conhecimento do que é real e imaginário? A gente tem, dentro da estratégia do coach, uma estratégia que diz que mapa não é território. É que muitas das vezes o que está na nossa mente, né, nosso cérebro não consegue distinguir o que é imaginário e o que é real. E aí, se você tem um pensamento negativo, se você cria uma crença, como eu falei, ó, eu gosto de repetir isso porque o poder disso é algo significativo. Você vê que fruto de uma emoção, às vezes de raiva, gera sentimento, gera significado, que traz pensamento, que muitas das vezes a gente acha, uma coisa que eu vou comentar em outras lives, que o nosso pensamento é que nos conduz. Não, o pensamento é proveniente do ambiente, é proveniente do que a gente põe para a nossa cabeça. Mas à medida que você toma consciência de quem você é e do poder que você possui, você não permite que o ambiente esteja em você. Eu escuto de muitas pessoas assim: Marco, você nunca se aborrece? Marco, você nunca se estressa? Marco, pô, você é muito bobo. Marco, pô, você... Podem fazer tudo o que vocês... Eu digo para eles, olha só, quem tem o controle da minha vida sou eu. Então eu escolho o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, aonde eu vou, o que eu vou fazer. Eu administro a minha vida de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu tenho meus sonhos, meus objetivos todos traçados. Porque se você não sabe quem você é e você não sabe aonde você quer chegar, o ambiente te captura. A emoção que gera o sentimento, eu volto nisso, o significado, um comportamento que é como eu começo a me estabelecer, né? Ou melhor, um significado, um pensamento que traz uma crença, o que eu acredito, e aí gera em mim um comportamento, que é como eu começo a me comportar e agir, e gera para mim uma identidade. Eu começo a achar que eu sou aquela pessoa, mas na verdade eu vim num processo de fora para dentro, e não de dentro para fora. E eu acredito quem eu sou. E a identidade, normalmente, ela te dá o quê? Ela te traça um caminho, uma direção. E esse caminho pode ser de quê? De estagnação e de fracasso, ou de empoderamento e de uma vida extraordinária de poder. E por isso que eu escolhi nessa live fazer essa reflexão profunda, porque aqui, gente, está a chave do sucesso, que traz para a gente uma tomada de consciência da construção de quem nós somos, da onde nós viemos, qual é o nosso papel nesse planeta e aonde a gente pode chegar. E como, a partir do momento que você toma a noção de tudo isso, você revisita a sua infância, você revisita a sua adolescência, você revisita a sua juventude, você revisita a tua fase adulta e você toma consciência de quem você é. Né? Porque eu digo, eu tenho 47 anos, eu comecei a trabalhar com 12 anos. Né? Eu aqui na minha infância eu tive que tomar uma decisão muito forte. Meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos. Né? E meu pai era machista, na época ele disse, ó, minha mãe se separou, agora que você vai ter que cuidar dos garotos. Meu pai não ajudava a gente. No início da minha infância para a minha adolescência, eu tive que tomar uma decisão. Eu tomei uma decisão que foi importante na nossa vida. Eu podia sentar e chorar a partir do momento que meus pais se separaram. Mas eu usei aquele momento, aquela questão, eu não permiti que o ambiente me consumisse, que eu sentasse e chorasse. O que eu fiz? Eu falei, pai, eu não preciso mais de você. Eu vou mudar a minha vida. E eu entendi que para mudar a minha vida eu tinha que trabalhar, eu tinha que ter a minha independência, porque o trabalho traz a dignidade, traz a independência, traz o empoderamento. Que é igual hoje, se você tem o controle da tua vida, se você sabe o poder que você tem dentro de você, que foi um poder que Deus te deu, tudo que a gente precisa está dentro da gente. Só que a gente às vezes passa uma vida inteira, igual a gente faz para dirigir o carro. A gente já reparou, quem dirige sabe o que eu vou falar, você normalmente, você não para pensar quando você dirige o carro. Você não para e pensa assim, vou passar a primeira, vou passar a segunda, vou passar a terceira, vou passar a quarta. Não, aquilo já é o automático. E aí você não passa uma vida inteira sem prestar atenção, você toca a sua vida igual você dirige o carro. No automático, sem parar para pensar, peraí, como é que eu estou me sentindo hoje? Como é que eu estou? Aonde eu posso chegar? Qual é o poder que tem dentro de mim? Então, nós temos o poder. Quando eu fui trabalhar na padaria do meu bairro, meus amigos diziam, Marco, pô, você vai trabalhar na padaria, você vai ser padeiro? Eu falei, ué, mas as meninas não vão querer namorar? Eu falei, mas eu não estou preocupado com as meninas. Eu não estou preocupado com o ambiente, eu estou preocupado comigo, com o que isso representa para mim, com o que isso vai trazer para a minha vida. Você tem o poder de mudar a sua vida, de mudar a sua história,
se você tomar consciência de quem você é, de você tomar consciência de que sua vida tem que ser administrada de dentro para fora. Não é um ambiente, não é as emoções. Você, como eu falei no início aqui, é você que controla o que você quer e aonde você quer chegar. Você tem que ser grato à sua família, aos seus pais, à sua origem. Seus pais, do jeito deles, eles te criaram e te trouxeram até os dias de hoje. E eu vou aproveitar para demonstrar toda a minha gratidão à minha mãe, que é uma guerreira, que é uma trabalhadora, que do jeito dela, da forma dela, ela conseguiu me transformar e construir um caminho para que eu chegasse no homem que eu sou hoje. Então, gratidão, a gente tem que honrar. Eu tenho orgulho de ter trabalhado na padaria, eu tenho orgulho de ter feito curso na FUNABEM, eu tenho orgulho de ser o pai que eu sou, do marido que eu sou, do filho que eu sou, do irmão que eu sou. Eu honro e respeito a minha história, porque isso me traz consciência do homem que eu sou, e isso me empodera a encarar todo e qualquer desafio. Alguns anos atrás, eu tomei a decisão de fazer parte da vida pública da minha cidade. Todo mundo dizia que eu era maluco, que eu não ia chegar a lugar nenhum com isso, que política não era isso. Se eu escutasse um ambiente, quando eu fui fazer faculdade, melhor do que isso. Porra, Marcos, você vai fazer faculdade, você ganha 1.000, vai pagar 500, não sei o que. Eu falei, eu tenho meu sonho, não é você que vai me dizer o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Eu vou atrás do que eu acredito. E o primeiro passo que você tem que fazer é honrar e respeitar e se orgulhar da sua história, do homem que você se tornou. E você vai entender um pouquinho mais sobre isso lá na frente. A proposta da nossa live hoje é te dar consciência de que você é completo, de que você é poderoso, de que Deus te criou para brilhar. Nós nascemos seres de luz, viemos para essa terra, para a sombra, para trilhar um caminho de volta à luz. Deus criou o homem e a mulher, cada um com seu papel. Somos nós que nos limitamos. Eu escuto muita gente falar assim, não, mas eu quero alguém que me complete. Você não precisa de ninguém que complete, meu irmão, minha irmã. Você é completo. Deus te fez completo e poderoso. E é sobre isso que a gente quer falar nessa noite. Eu quero que você se empodere, que você pegue esse poder, ao invés de sentar e chorar, você estabeleça uma nova postura, uma nova consciência. Então, gente, o primeiro passo para uma consciência de que você é capaz, que você é poderoso, que você é completo, você deve honrar, respeitar e se orgulhar da pessoa que você se tornou. Porque às vezes, quando eu falo que a gente tem que se honrar e respeitar a nossa própria história, por quê, gente? O Poder da Agora nos traz uma consciência, e eu vou depois trazer uma live só para falar sobre esse tema do Poder da Agora, porque ele traz uma consciência de que não existe passado, de que não existe futuro. Só existe esse momento aqui e agora. Eu costumo dizer que o passado, a única coisa que o passado traz de interessante para a gente, e ele não existe mais, a gente muitas das vezes fica preso ao passado, a um momento que não existe mais. E a gente hoje deixa de viver o presente e, consequentemente, não constrói o futuro. Então, a gente precisa viver o poder da agora, a gente precisa ter a consciência que só existe esse momento aqui e agora. Não existe passado e não existe futuro, só existe o presente. Eu quero dizer para você que você pode curar a sua vida. Você pode ressignificar, trazer uma experiência ruim. Como é que a gente acaba com uma experiência ruim, com uma crença limitadora, com uma crença negativa? Vivendo um momento novo, um momento bom. Mas para isso você precisa se permitir. Você pode curar as feridas do passado, porque eu já falei, o poder é agora, não existe passado nem futuro, só existe o presente, é agora que a gente constrói um novo caminho. Então é momento de ressignificar, de curar, de transformar problema em solução, de transformar fracasso em sucesso, transformar fraqueza em força. Então eu estou aqui para convidar você a transformar o veneno em antídoto. O antídoto está no veneno, então pega o veneno, pega a dificuldade e olha e transforma isso em força, em poder e muda o sentido da tua vida, porque só você tem esse poder. Eu fiz uma opção de fazer parte da vida pública da nossa cidade, mas eu não acredito em relação de dependência. Então, desde a minha primeira participação, eu disse para as pessoas, para os munícipes da nossa cidade, você tem o poder de mudar a sua vida e, consequentemente, mudar a realidade da nossa cidade. Então, só quem tem, nada muda se você não muda, só quem tem o poder é você. Então, eu estou aqui para te convidar
para você proclamar junto comigo que 2020, os próximos 5 anos, vão ser os melhores anos da tua vida. Vão ser anos extraordinários, porque você vai tomar consciência de quem você é, de que você tem o poder, de que só você pode mudar a sua vida e atingir todos os seus sonhos, todos os objetivos e ser quem você quiser. Então reconheça o poder que existe dentro de você. Você precisa ter a noção e a consciência disso, de que só você pode mudar a sua vida. Eu falo isso com propriedade, porque eu reconheci o meu poder aos 12 anos de idade, e eu mudei a minha vida e vou continuar mudando a cada dia mais. Construa a melhor versão da sua história, equilibrando todas as áreas da sua vida. Como eu falei, a gente precisa ter o equilíbrio emocional, equilibrar as sensações, as emoções do medo, as sensações da raiva, da tristeza, da alegria e do amor. Somos nós que interferimos no ambiente, não o ambiente que interfere na gente. Você tem que ter metas, tem que ter sonhos, tem que ser objetivos, tem que saber onde que você quer chegar, mas para isso você tem que tomar consciência de onde você veio, o que você se tornou e se empoderar do que você é capaz de fazer. Então hoje eu estou aqui para passar essa mensagem. A gente é composto por 4 áreas da nossa vida. Você tem que ter equilíbrio na tua área física. Você é um ser humano completo, mas você tem um lado físico, então você tem que cuidar da tua saúde, você tem que se alimentar bem, você tem que dormir bem, você tem que fazer uma atividade, você tem que procurar um médico sem precisar. Você precisa ter um equilíbrio na tua vida profissional, você precisa ir atrás de conhecimento. Conhecimento é poder. Como que você adquire conhecimento? Estudando, lendo, procurando ser uma pessoa melhor todo dia. Você precisa ter equilíbrio emocional, que é a base, se você parar para analisar, de tudo isso que a gente falou aqui. Eu comecei essa live falando de equilíbrio emocional. Então, se você não tem equilíbrio emocional, dificilmente você vai ter sucesso, você vai ter êxito na tua vida. Mas se você não tiver saúde, também não. E você, para ter uma vida extraordinária, você precisa investir na tua carreira. Você precisa buscar uma formação, você precisa buscar conhecimento, porque só isso vai mudar a sua vida. Nada muda se você não mudar. O que cai do céu, eu costumo dizer que é bênção e chuva. Então assume o poder da sua vida, porque você é poderoso. Você pode mudar a sua vida. Mas para isso, crie equilíbrio na tua área espiritual, na tua relação com Deus, ou com um grande arquiteto, com o universo, ou com o que você acreditar. Estabeleça. A gente precisa ter equilíbrio nessas 4 áreas. No físico, no profissional, no emocional, espiritual, porque a vida é equilíbrio. Você precisa conhecer quando você sente medo, quando você sente raiva, quando você sente alegria, quando você sente tristeza. Você precisa ter esse equilíbrio. Mas para ter esse equilíbrio, você precisa primeiro conhecer você e estar consciente de quem você é e do poder que você existe. Você precisa ter autocontrole. Você precisa conhecer as suas próprias emoções e ter o controle sobre ela. Por exemplo, para ter briga tem que ter 2. Se um só quiser brigar, não tem briga. Então você precisa ter o autocontrole das suas emoções. Você que tem que assumir o comando e o controle da sua vida, porque só assim você vai mudar a sua vida. Como que você faz isso? Criando equilíbrio emocional, equilíbrio em todas as áreas da sua vida e tendo consciência do poder que Deus te deu. Motivação para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa alegre, para ser uma pessoa animada. Ter empatia pelo outro. Um dos pilares para o equilíbrio da emoção é muitas das vezes você se colocar no lugar do outro. Você entender que o outro é imperfeito, não é ele só que acerta, nem você só que acerta. Como eu falei no início aqui, nós somos duais. Você procurar todo dia ser uma pessoa melhor, se relacionar melhor. Então são pilares que geram para a gente um equilíbrio emocional. Como eu falei, se você tem o equilíbrio da emoção, você transforma toda a tua vida. Um significado melhor, um comportamento melhor. A sua vida cria um sentido melhor a partir do momento que você equilibra as suas emoções. E com o equilíbrio das emoções, você estabelece um novo olhar. Um novo padrão da sua mente. Você tende a viver um problema, mas não olhar só para o problema, a você olhar para a solução, a você olhar a tristeza, que é igual eu digo hoje. As pessoas dizem que a pandemia só trouxe coisa ruim. Não. A pandemia hoje, se eu olhar com uma visão negativa, eu vou dizer que ela tirou meu direito de ir e vir, ela me cerceou um monte de coisa. Mas se eu olhar pela visão positiva, eu vou ver. A pandemia está me dando mais tempo de eu olhar para minha esposa, de eu olhar para minha mãe, de eu olhar para minha família, de eu olhar para mim, de eu ter mais tempo, de eu prestar atenção em coisas que são mais importantes do que muitas das vezes, muitas coisas que a gente dava atenção no passado. Então, tudo vai da maneira que a gente olha para a nossa vida. O olhar muda. E a partir do momento que você cria um controle das suas emoções, você cria um equilíbrio emocional,
você estabelece um novo olhar, um novo padrão da sua mente, que é o que eu digo. As pessoas acham muitas das vezes que eu sou o cara mais tranquilo do mundo, que eu sou um cara que não briga com ninguém, como se eu fosse um cara perfeito, mas eu sou imperfeito. Todos nós somos imperfeitos. Só que eu estabeleci um equilíbrio emocional, eu entendi as minhas emoções, eu me empoderei do poder do ser humano, eu honro e respeito a minha história, eu sei de onde eu vim, aonde eu estou, do que eu sou capaz e aonde eu quero chegar. Isso é poder, gente. E esse poder está dentro de você. E a minha missão como profissional, como ser humano, como agente público, como pai, como filho, como irmão, como marido, é de ajudar você a encontrar o seu caminho, o seu poder que está dentro de você. Você tem que ser otimista, você tem que acreditar que você é poderoso, que tudo que você precisa está dentro de você, mas você ainda não sabe. E o meu papel é te ajudar a descobrir. Sabe por causa de quê? Porque eu quero que você desperte essa força, esse poder que está dentro de você. Por quê, meu amigo? Você nasceu para brilhar. Você é forte, você é poderoso. Chega de lamentar, chega de chorar, chega de olhar para as coisas ruins da vida. Olha aquilo com um olhar diferenciado. Olha para o problema como oportunidade. Olha para a crise como oportunidade. Olha para o fracasso como uma oportunidade de amanhã fazer melhor, de fazer diferente. Porque o nome desse projeto e o nome dessa live é Você Nasceu para Brilhar. E a minha missão de hoje até o fim do meu dia é te levar à consciência disso. Tenho a certeza que a gente tocou os corações, levando uma mensagem de otimismo, uma mensagem positiva, para que você amplie a sua visão sobre você mesmo. Por quê? Uma mente ampliada, né, ela nunca mais volta ao seu estado normal. O que eu quero dizer? A partir do momento que você tomar consciência de quem você é, como eu falei, de você respeitar e reconhecer a tua história, entender que só você tem o poder da sua vida, você vai entender de verdade que você é forte, que você é poderoso, que você nasceu para brilhar. Eu queria agradecer a todos que estiveram com a gente aqui. Estou muito feliz assim de poder tirar esse tempo da minha vida para levar essa palavra de fé, essa palavra de otimismo, essa palavra de força para que você mude a sua vida. Nunca mais abra mão disso. Se empodere dessa frase, que vocês ainda vão ouvir falar muito dela. Tome a consciência e o poder de que você nasceu para brilhar. Meu muito obrigado a todos vocês. Gratidão por terem atendido ao nosso convite e ter ficado com todos nós até esse momento. Até quinta-feira que vem. Uma boa noite a todos vocês.